Dizer que hoje eu estou bastante feliz, porque ontem o povo brasileiro pôde se manifestar e os milhares na rua, e graças a Deus, em lugar nenhum, fiquei sabendo de cenas de violência, em cenas de pancadaria, coisas antipopulares. Então, pelo menos nós temos hoje um país democrático que faz com que permite que as manifestações ocorram, que as pessoas possam extravasar suas preocupações de uma forma tranquila. Então, eu quero parabenizar todos que foram à rua ontem, parabenizar também as polícias militares do país, o governo, os vários governos estaduais, porque em todos os estados praticamente houve manifestações, os governos municipais e o governo do Brasil por ter permitido um ambiente tranquilo de manifestação do povo. O nosso nobre senador Garibaldi Alves tem razão. É necessário, nesse momento, humildade. É necessário, nesse momento, reflexão. É necessário, nesse momento, saber que todo mundo pode errar e pode acertar. E que é necessário consertar a máquina, consertar o carro. O carro está meio descarrilhado. Eu discordo da oposição quando diz que tem que desfazer uma eleição que ocorreu. A eleição ocorreu, foi dividido o país, metade votou de um lado, metade votou para o outro, um pouquinho mais da metade votou para o outro lado. O governo assumiu. Eu acho que cabe a nós todos, nessa reflexão, verificarmos uma forma de permitir que essa crise política, que essa crise econômica, com essa crise de investimentos em geral, social do país, seja superada. Quanto pior, melhor, não é bom para ninguém, para nenhum Estado, para nenhum político, para nenhum empresário, para nenhum povão, para nenhum pé descalço. A política do quanto pior, melhor, arrasa para todos. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Eu vim hoje aqui para falar sobre o Zika e alternativa para as mães que têm filhos com microencefalia. Mas eu não posso deixar de registrar a minha satisfação de ter visto ontem essa democracia ter ocorrido de uma forma tranquila. Um grupo fala que foi 6 milhões de pessoas, outro fala que foi 3 milhões, mas não interessa, interessa que foi muitas pessoas de todas as classes sociais e que mostraram uma indignação que precisa ser levada em consideração. E levada em consideração porque o país não pode continuar com esse desemprego. Só em Brasília temos 250 mil desempregados. Imagina nas outras grandes cidades. Há uma crise de governança, tanto federal quanto estadual. Todo mundo em Brasília anda profundamente descontente com o governo que elegeu, porque não há mais nenhuma obra, não há mais nenhum investimento no Distrito Federal, está tudo parado, greve nos vários setores. Já estamos no 3º secretário de Saúde em Brasília, tem um secretário de Segurança que não conhece nada do Distrito Federal, e Brasília está parada, como deve estar parado grande parte dos estados brasileiros, na crise de governança dos estados, dos municípios e do Brasil em geral. Eu não creio, viu, nobre senador Cássio Cunha Lima, que a reeleição geral seja uma solução. Eu acho que é importante o entendimento, sim. Eu não acho que entendimento político não é entendimento de cúpula, igual o nosso nobre senador Lindenberg aqui colocou. Eu acho que é necessário o entendimento político das forças políticas para a gente tirar o país da situação que se encontra. Então, por isso que creio que é necessário que se decida logo essa questão de impeachment. Se sim ou se não, precisa ter uma decisão, precisa encaminhar. O Brasil não pode continuar parado. E não adianta, nobre senador Garibaldi Alves, eu e Vossa Excelência, que fazemos parte da Comissão de Infraestrutura, o país ter reserva e não ter investimento na infraestrutura para gerar emprego, para gerar oportunidade e gerar melhor condição de vida para as pessoas. Então, não adianta ter aquelas reservas enormes, ficar vangloriando que tem reserva e as obras de infraestrutura parada e o pessoal desempregado, porque saiu na rua ontem, sim, muita gente pobre, muita gente da classe D e E, são pessoas que estão desesperadas atrás de um emprego e que vê, talvez, na possibilidade de mudança, uma chance de voltar a ter emprego no país. Então, tem que haver, igual Vossa Excelência colocou, humildade e uma análise criteriosa, e alguma coisa precisa ser revista.
A política econômica como está não está funcionando, não está funcionando. A falta de investimento na infraestrutura não pode continuar. A falta de investimento no saneamento básico não pode continuar. O país precisa sair da situação que se encontra. Eu vou rapidamente aqui, nobre senador, presidente Paulo Paim, falar sobre o motivo que eu ia falar aqui hoje, porque eu acho que o Brasil e a vida política continua. Como o Brasil e a vida política continua, independente das manifestações, eu quero falar sobre as dimensões da epidemia do vírus da Zika no Brasil e os meios para conter a propagação do mosquito do Aedes aegypti em território nacional. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, antes de tudo, quero manifestar minha profunda tristeza pelas mortes já confirmadas no Brasil causadas pelo Zika vírus. Deixo aqui minha solidariedade às famílias, às vítimas e também às mães cujos bebês foram atingidos pela microencefalia, muito provavelmente decorrente da doença do Zika vírus. Preocupo-me pessoalmente com a situação das mulheres do nosso país. E, nesse caso, especialmente com a situação daquelas em idade reprodutiva, uma vez que estudos científicos recentes vêm fortalecendo a hipótese de que a microencefalias em bebês tem relação direta com a presença do Zika vírus no organismo das mães. Então, nobre senador Garibaldi Alves, senhor que é do Rio Grande do Norte, um estado do Nordeste, onde tem a maior epidemia de Zika vírus, onde temos o maior número de pessoas que nasceram recentemente com microencefalia. É necessário analisar a situação com humildade, igual Vossa Excelência colocou, e atingir aonde tem que ser atingido as mudanças necessárias. A hipótese ainda não está cabalmente comprovada, nem se sabe ainda qual seria a probabilidade associada, mas as autoridades já admitem as grandes chances da hipótese estar correta, bem como acredita que as gestantes ficam mais vulneráveis nos primeiros 3 meses da gravidez, isso correlacionando o Zika com a microencefalia, porque as pesquisas mais recentes indicam que há um percentual, não um percentual 100%, mas há um percentual de 10% da correlação, e isso precisa ser devidamente também comprovado, né? Há pouca informação e muita informação desencontrada. Isso é um grande problema. Assusta-nos o fato de que até mesmo entre os especialistas, há quem diga que se trata de uma epidemia internacional, de proporções alarmantes, enquanto outros entendem que a questão, apesar de grave, vem sendo superestimada. Isso confunde a população, deixa todos num ambiente preocupante de incerteza. Sabe-se, porém, de uma coisa: o Brasil é um foco principal da doença, e qualquer notícia sobre o assunto deve ser levado muito a sério por aqui. Eu queria que os 6 milhões ou os 3 milhões que foram às ruas ontem, todos estejam nas ruas, nos seus quintais, nas periferias das suas casas, procurando tampinha de garrafa, pneu velho, saco plástico, todas as coisas para tirar da rua para evitar dengue e para evitar zika. É importante que isso também ocorra. Temos que fazer a manifestação da cidadania também. Também não sabemos qual será o impacto dessa questão, dessa epidemia, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Espero que não estejam ameaçados. As autoridades dizem que não, mas com toda sinceridade, diante da grave questão da saúde pública que afeta a nossa população, no momento isso me parece até uma questão menor. Então, os Jogos Olímpicos, que seriam uma grande propaganda do nosso país, está sofrendo uma ameaça com relação a essa epidemia de Zika. Hoje, o vírus da Zika, da febre chikungunya, mais a dengue, já é um problema de saúde pública no Brasil há várias décadas. E isso é provocado, como todos sabem, pelo mosquito Aedes aegypti. Se conseguirmos exterminar o mosquito, venceremos essa doença. Só tem possibilidade de vencer essa doença se todo mundo ir para a rua, limpar seus quintais, limpar as periferias, os terrenos baldios e livrar de água empoçada para que esse mosquito não possa reproduzir. Hoje é o vírus da Zika e da febre chikungunya. Ocorre que o Brasil é um país de dimensões continentais, com clima predominantemente propício ao desenvolvimento do mosquito e com diversos focos potenciais para a sua reprodução. Mas os sucessivos governos vêm tratando a questão com medidas paliativas, pouco eficazes, enxugando o gelo, nobre senador, presidente Paulo Paim.
Mesmo em 2015, que foi o ano mais quente já registrado, a ameaça pública voltou mais forte do que nunca. O Ministério da Saúde precisa parar com a transformação do combate ao mosquito em espetáculo de mídia. Ora, certamente que a preocupação com os focos da água parada nas residências tem a sua importância. Certamente que as campanhas de conscientização da população têm sua importância, mas não é só isso. Conforme o médico sanitarista José Gomes Temporão, ex-ministro da Saúde, no Conforme o médico sanitarista José Gomes Temporão, ex-ministro da Saúde do governo Lula, em matéria publicada na revista Carta Capital, no último dia 15 de fevereiro, o Brasil precisa atacar seus problemas estruturais, universalizar o acesso da água tratada, coletar e dar destinação adequada a seu lixo, expandir a oferta do saneamento básico. Sem isso, o alcance dessas campanhas de conscientização será sempre limitado e teremos sempre muitas pessoas doentes e desempregadas. E ainda, segundo a matéria, os dados do levantamento rápido do Aedes aegypti, divulgado pelo governo federal em novembro de 2015, confirmam os argumentos do ministro Temporão. Caminhando para a conclusão, nobre presidente. Na região Nordeste, por exemplo, 82% dos depósitos de larvas do mosquito foram encontrados em reservatórios de água, a maior parte deles improvisado para driblar os problemas de abastecimento. Nas regiões do Sul e Norte, o lixo é o foco predominante do mosquito, e somente no Sudeste é que os domicílios correspondem mais da metade dos focos de reprodução do vetor. Então, tem pontos localizados onde possam ser atacados. Deixo esses comentários como provocação para o debate, mas não pretendo estender minha participação, até porque não sou autoridade nem especialista no assunto. E tenho certeza de que as senhoras e senhores hoje aqui presentes têm grandes contribuições a nos dar, seja no esclarecimento das dimensões do problema, seja na elucidação dos meios mais eficazes para o combate à propagação dessa praga em território nacional. Do ponto de vista legislativo, uma providência deveria ser tomada imediatamente. Precisamos que o Poder Executivo, que detém constitucionalmente a prerrogativa da iniciativa legislativa, neste caso, envie urgentemente um projeto de lei garantindo que as famílias, nobre senador Paulo Paim, de nascidos com microencefalia, tenham a garantia de seus filhos serem atendidos com prioridade pela rede de saúde, que lhes seja garantido o direito à creche, e que recebam a pensão vitalícia correspondente aos gastos que terão com as crianças que nascerem com má formação ou sequelas. Senhor nobre ministro da Previdência, o senhor sabe o que eu estou falando e o alcance dessa situação. Não é fácil para uma família que tem uma pessoa deficiente em casa. Então, a pessoa que for acometida de microencefalia por essa falta de investimento do governo precisa ter uma atenção especial. Por isso que eu solicito que seja encaminhado pelo Executivo um projeto prevendo esse cuidado com a mãe dos bebês que têm a microencefalia. Se não fizermos isso, o país não estará assumindo a devida responsabilidade para com suas famílias e estaremos contribuindo para que a tragédia das mães se transforme em tortura permanente e também estaremos sendo os corresponsáveis com a destruição dessas famílias, que certamente não conseguirão arcar com todo o peso de cuidar das crianças com as sequelas da microencefalia. Além disso, com 90% dos casos da microencefalia no Nordeste, nobre senador Garibaldi Alves, no Nordeste enfrenta falta de especialista. Mesmo com o programa Mais Médico, nas várias cidades temos o problema da falta de especialistas. O número de pediatras e neurologistas pediátricos na região é muito pequeno. Levantamento feito pelo jornal O Estado de São Paulo, com base em dados da demografia médica de 2015, mostra que todos os estados nordestinos têm índices desses especialistas abaixo da média nacional, o que dificulta o acesso dessas crianças à assistência médica. Não podemos titubear nesse momento.
Peço que o Ministério da Saúde priorize o atendimento dessas famílias e crianças. Sei que o nosso ministro Marcelo de Castro, do estado do Piauí, é uma pessoa séria e responsável e comprometida, que ele vai estar pensando nessa questão. Está envolvido no máximo na solução do problema, eu sei que ele está, e que é uma questão de humanidade. Não deixamos as mães e as crianças nas filas burocráticas, temos que dar a elas a prioridade, por isso espero que essa proposta seja apresentada, nobre senador Garibaldi Alves. Queria ouvir Vossa Excelência sobre esse assunto. Não, eu quero aplaudir o pronunciamento de Vossa Excelência. Vossa Excelência, inclusive, me homenageou chamando de ministro. Ministro já era, né? Então, eu queria dizer a Vossa Excelência que há necessidade, como Vossa Excelência acentuou, de uma união de esforços cada vez maior. Não resta dúvida de que nós fomos surpreendidos por essa epidemia. Não resta dúvida de que os governos não estavam preparados para enfrentá-la, mas também não resta dúvida de que a população precisa ser cada vez mais conscientizada, como falou Vossa Excelência. Exato. Se não há a colaboração da população, e nós sabemos que muitas vezes ela falta, é até paradoxal eu estar falando nisso, quando a população foi para as ruas e mandou um recado exuberante. Eu estou fazendo até uma colocação temerária, mas no caso da Zika, realmente é preciso que a população colabore mais. Exato. Colabore com a limpeza pública, senador Hélio José. Eu fui prefeito da minha cidade, da cidade de Natal, da capital do Rio Grande do Norte. Correto. E realmente, muitas vezes, faltava essa colaboração. Isso. Não tenha dúvida, Vossa Excelência tem inteira razão. Muito obrigado, nobre senador Garibaldi Alves. Nobre senador Paulo Paim, agradecido a Vossa Excelência, agradecido aos ouvintes da TV e Rádio Senado que nos ouviram e espero que todos contribuam para esse processo. Muito obrigado, senador.